Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre triângulos. Dando sequência ao que a gente tinha iniciado sobre o assunto de sevianas, vamos fazer uma pequena revisão aqui e vamos lembrar o que é a altura. A altura é a seviana que une um vértice ao seu lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, ela é perpendicular ao lado, passando por aquele vértice. Então, vamos olhar os exemplos aqui. A gente tem, nesse primeiro caso, uma altura que ela está interna ao triângulo. A gente tem o caso de um triângulo retângulo, em que a altura pode ser qualquer um dos dois lados aqui adjacentes ao ângulo reto. E a gente tem um terceiro caso de um triângulo obtusângulo, e que essa altura ela pode estar externa ao triângulo. E é bom lembrar que todo triângulo possui três alturas, uma relativa a cada vértice de onde ele tem origem. Então, se a gente olhar, por exemplo, esse triângulo ABC, é o mesmo triângulo nos três casos aqui, e aí a gente está mostrando aqui, ó, por exemplo, essa, no primeiro caso, a até H forma essa altura, HA. No segundo caso, partindo aqui de B, eu vou ter a altura HB. E no terceiro caso, aqui partindo de C, eu tenho a altura HC. Então, sempre é importante lembrar da definição, que a altura vai ser essa seviana que parte de um vértice e vai até o lado oposto, formando um ângulo reto. E é interessante também observar o seguinte: todas as três alturas de um triângulo, se a gente fizer o desenho de todas as três, elas vão se encontrar em um ponto. Esse ponto em que as três alturas se encontram, ele recebe o nome de ortocentro. A outra mediana, a outra seviana que a gente tem é a mediana. O que era a mediana? É a seviana que une um vértice até o ponto médio do lado oposto. Então, por exemplo, ó, eu tenho a mediana que parte do vértice A. Ela vai aqui até o segmento BC. Então, se a gente pegar esse segmento BC e achar o ponto médio dele aqui, a seviana que sai de A e vai até esse ponto médio, ela vai ser então a mediana relativa ao vértice A. E do mesmo modo, a gente vai ter a mediana relativa ao vértice B e a mediana relativa ao vértice C. E acontece parecido lá com o caso das alturas, as três medianas elas vão se encontrar em um único ponto. Esse ponto recebe o nome de baricentro. A outra seviana que a gente tem é a bissetriz interna. Vamos lembrar aqui o que é a bissetriz. Bissetriz é uma semirreta que corta um ângulo ao meio. Então, quando eu pego essa seviana que parte de A, ela corta esse ângulo ao meio, ela vai formar então uma bissetriz. Então, não necessariamente aqui embaixo vai formar um ângulo de 90 graus ou vai ser ponto médio. O que importa aqui é que a gente tem que olhar para o ângulo. É uma seviana que corta o ângulo ao meio. E o lugar onde as três bissetrizes se encontram, ele recebe o nome de incentro. Há uma outra reta que ela recebe o nome de mediatriz, mas ela não é uma seviana, só que ela também é bastante utilizada. O que é a mediatriz? A mediatriz é o seguinte: eu tenho o ponto médio de um lado do triângulo. Sobre esse ponto médio, eu vou passar uma reta que faz 90 graus. Então, aqui, ó, a gente tem que diferenciar isso daqui do que é a mediatriz da mediana e da altura. No caso da altura, faz um ângulo de 90 graus, mas ela tem que passar por um vértice. E no outro caso, o que a gente tem? É no ponto médio, mas ele também passa por um vértice. Então, a mediatriz ela não tem isso, é só uma reta que passa pelo ponto médio fazendo 90 graus. E vamos agora fazer um exercício aqui. No triângulo ABC abaixo, então esse triângulo maior que a gente tem aqui, quais são as informações que são dadas? BM
é igual a CM. Então, vamos ver aqui, ó. BM está aqui embaixo. CM está aqui. Se está dizendo que BM é igual a CM, significa que esses dois comprimentos aqui são iguais. Portanto, esse ponto M, ele é um ponto médio do segmento BC. O que mais que a gente tem de informação? O ângulo aqui, ó, BAP, ou seja, BAP. BAP está aqui, não, aqui em cima. Ele é igual ao ângulo PAC. O que que isso significa? Que essa reta que vai do ponto A até o ponto P, ela dividiu esse ângulo ao meio. Bom, então o que que a gente tem? Se ela divide um ângulo ao meio, ela vai ser então uma bissetriz. E a outra informação que a gente tem aqui é que o segmento AH, a gente está aqui, ó, AH, ele é perpendicular, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus com o segmento BC. Está aqui, ó, AH. Aí a pergunta é, o que que é cada uma dessas coisas? Essa daqui, ela vai do vértice até o ponto médio. Essa do meio aqui, ela vai do vértice até esse ponto aqui, que a gente não sabe o que que é, mas a gente sabe que ela divide o ângulo ao meio. E essa terceira, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, o que que a gente vai ter? Essa primeira, AM é uma mediana, AP é uma bissetriz e AH é uma altura. Então, vamos ver as informações aqui agora. Podemos afirmar que AM é uma mediana e AH é uma altura, tá certo? AP é uma mediatriz. Não, a gente viu que AP é uma bissetriz, que é a terceira aqui, ó, tá certo? E a quarta afirmação, AH é uma altura e AM é uma mediatriz. A primeira parte que está certa, mas a segunda está errada. Então, o que a gente tem correto aqui de informação é a primeira e a terceira. Então, para a gente escolher a opção correta aqui, vai ser a letra B, em que a primeira e a terceira opções aqui são as corretas. Vamos partir agora para um tópico que ele é importante e é bastante utilizado nos exercícios, que é a desigualdade triangular. Por que que ela é importante? Quando a gente vai construir um triângulo, a gente não pode construir um triângulo de qualquer jeito. Com qualquer segmento que eu pegar, vai formar um triângulo. Então, para a gente saber que três segmentos formam um triângulo, a gente tem que entender qual é a condição de existência desse triângulo. Então, vamos considerar o seguinte postulado. Esse postulado chama postulado da distância mínima. O que que ele diz? A menor distância entre dois pontos é a do segmento de reta que une esses pontos. Então, vamos ver, eu tenho um ponto A e um ponto B aqui. E eu tenho vários caminhos que eu posso chegar do ponto A até o B. Mas o que me dá a distância mínima é o que vai direto aqui, né? É o que forma esse segmento AB. Então, esse D1 é o que vai ser a minha distância mínima. Então, ele aqui, o D1, ele é menor do que D2 e esse D1 também é menor do que o D3, tá? Então, isso é o que a gente tem que entender, que é o postulado da distância mínima. A distância mínima é sempre esse caminho traçado pelo segmento de reta formado por esses dois pontos. Então, isso é importante para a gente entender outras coisas mais adiante. E o que que vai ser a condição de existência de um triângulo? Vamos supor aqui um triângulo em que eu tenho as medidas A, B e C como sendo os lados do triângulo. Então, aqui, ó, A, B e C. Para que esse triângulo possa existir, qual que é a condição? Qualquer lado do triângulo, então se eu pegar qualquer um desses lados, ele tem que ser maior do que a diferença entre esses dois e tem que ser menor do que a soma desses dois. Então, a notação para isso é, ó, então, por exemplo, pegando o lado A aqui, por exemplo, o lado A, ele é menor do que a diferença do lado B com o lado C, aí esse módulo ele está escrito aqui porque tanto faz a ordem que eu vou fazer, B menos C ou C menos B. E ele tem que ser menor do que o quê? B mais C. Então, isso que é a condição de existência, tá? Então, como que a gente mostra que isso é verdade?
Pelo postulado da distância mínima, então eu tenho que mostrar essas duas coisas aqui, né? Ó, que a diferença de dois lados é menor do que A e que a soma de dois lados é maior do que A. Então vamos considerar aqui, ó, pelo postulado da distância mínima, a gente sabe o quê? Que A ele é menor do que B mais C, né? Porque para sair do ponto C até o ponto B, a menor distância que eu vou percorrer é essa daqui. Então, isso daqui, esse comprimento A, é menor do que se eu estivesse passando por B e por C aqui, ó. Então, A é menor do que B mais C. E a mesma coisa a gente vai observar pelos outros, ó. C é menor do que A mais B. E B é menor do que A mais C. E o que a gente tem que observar a partir disso? Vamos olhar para essas duas equações aqui para manipular. O nosso interesse aqui é observar com relação ao A. A gente poderia fazer com relação a qualquer um dos outros dois lados, mas vamos pegar pelo A, que o resultado é o mesmo. Eu quero isolar o A. Então, vamos olhar para essas duas expressões aqui, 2 e 3. Como que eu vou isolar o A aqui? Eu tenho que tirar o C dessa segunda parte da equação, da desigualdade. E na desigualdade 3 aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse B daqui. Como que eu faço isso? Eu vou subtrair C dos dois lados aqui na equação B, né? Porque aí eu mantenho a desigualdade e faço a mesma ideia aqui. Eu vou subtrair B dos dois lados dessa desigualdade. Quando eu faço isso, o que eu tenho? B menos C aqui, A mais C menos C. C menos C vai dar zero. E a mesma coisa de cá. B menos B vai dar zero. E a gente vai ter o que como resultado? Que B menos C é menor que A e que C menos B é menor que A. E isso daqui é a mesma coisa que escrever que o módulo de B menos C é menor que A. Então, veja bem, a gente mostrou os dois resultados aqui, ó, tá? Isso daqui é uma coisa que você tem que saber de cabeça. É importante entender como que a gente resolve, mas não é uma coisa que a gente tem que guardar. Mas é sempre importante lembrar que a condição de existência é essa. Um lado tem que ser maior do que a diferença dos outros dois e tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, era isso que a gente precisava mostrar, só para mostrar que isso é verdade, tá? Vamos considerar agora um outro exercício. Verifique se os segmentos de medidas iguais a 6, 7 e 11 podem formar um triângulo. Então, como que eu verifico isso? Eu tenho que pegar um lado, mostrar que ele é maior do que a diferença dos outros dois, e tenho que mostrar que ele é menor do que a soma dos outros dois. Então, vamos fazer isso, certo? Vamos pegar primeiro aqui, ó. Vamos comparar esse comprimento 11 com os demais. Ele tem que ser o quê? Maior do que a diferença desses dois. Então, 7 menos 6, e tem que ser menor do que a soma desses dois. Então, 7 menos 6 é menor ou igual que 7 mais 6. Será que isso é verdade? 7 menos 6 é 1, 7 mais 6 é 13. Então, a gente vai ter que isso aqui está satisfeito. Vamos observar agora outra comparação. Vamos comparar em relação ao 6. 6 é maior do que a diferença desses dois, 7 menos 11 menos 7. E é menor do que a diferença, que é a soma desses dois. A gente vai ter, então, 11 menos 7 é 4. 11 mais 7 é 18. Então, beleza, tá ok. E o terceiro caso? Então, vamos comparar aqui com o 7 agora. Mesma ideia. 11 menos 6 é menor do que 7. E 7 é menor do que 11 mais 6. Então, a gente vai ter que 5 é menor do que 7, menor que 17. Então, todas as três condições aqui estão satisfeitas. Então, esses três comprimentos aqui são possíveis de se construir um triângulo com ele. Agora, a gente vai falar de congruência de triângulos. O que significa dizer que dois triângulos são congruentes? A grosso modo, é dizer que eles têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Vamos ver como que isso acontece. Quando a gente observa isso, por definição aqui, um triângulo ABC, ele é congruente a um triângulo A', B', C', se e somente se todos os lados e ângulos correspondentes são iguais, forem congruentes, né, no caso. Então, no caso, por exemplo, se eu pego esse ponto A e o ponto A', ó, o ângulo aqui formado
ele tem que ter a mesma medida, e tem que acontecer a mesma coisa com C e com B, e cada um dos lados aqui também tem que ter o mesmo comprimento do que tem no outro. Então, isso é a definição de congruência. O que é a diferença de congruente e igual? Quando a gente diz que dois triângulos eles são congruentes, isso não significa dizer que eles são iguais. Triângulos congruentes, eles têm as mesmas medidas, mas eles estão em posições diferentes. Então, se eles estão em dois lugares diferentes, eu posso dizer que eles são congruentes. Ou eu poderia dizer que eles são iguais se estivessem um em cima do outro. E como que eu avalio se dois triângulos são congruentes? Tem os critérios de congruência. O que é isso? São condições mínimas que garantem essa igualdade nas medidas dos triângulos. O primeiro critério que a gente vai ver é o critério lado, ângulo, lado. Então, vamos observar o seguinte, ó. Eu tenho esse triângulo ABC e tenho esse triângulo A', B', C'. E os seus lados e ângulos aqui. Então, o que eu vou observar? Ó, lado, ângulo, lado. O lado de medida B é igual ao lado de medida B'. Esse ângulo alfa é igual a esse ângulo beta. E esse lado C é igual ao lado C'. Então, por isso que é lado, ângulo e lado. Essa é uma das condições que eu tenho que observar. Se aconteceu isso daqui, eu posso dizer que eles são congruentes. O que é o outro critério? Ângulo, lado, ângulo. Então, a diferença. O outro era lado, ângulo, lado. Esse aqui vai ser ângulo, lado, ângulo. E aí, o que a gente tem? Ó? No caso dos ângulos aqui, o ângulo que corresponde ao ponto C, ele tem que ter a mesma medida do C'. Ó, então, é um ângulo de medida alfa aqui e um ângulo de medida alfa de cá. Então, esses dois ângulos são iguais. O comprimento aqui A é igual ao comprimento A'. E o ângulo beta é o mesmo aqui para o ponto B e para o ponto B'. Então, ângulo, lado, ângulo. É o outro critério de congruência. Então, veja bem. Um critério de congruência foi para dois lados e um ângulo. Outro critério foi para dois ângulos e um lado. O terceiro critério que a gente vai ver é o lado, lado, lado. Ou seja, os três lados são iguais. Quando acontece isso, então eles também são congruentes. Ah, teria um caso ângulo, ângulo, ângulo? Não, esse caso ângulo, 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 ele não tem. Por quê? Porque eu posso ter triângulos com ângulos iguais, mas eles têm tamanhos diferentes. Então, não é um critério de congruência. A gente vai olhar para esses três aqui, tá? Dois lados e um ângulo, dois ângulos e um lado, e os três lados. Aí eu posso dizer que eles são congruentes. Vamos fazer agora um outro exercício. Se o triângulo ABC, aqui embaixo, é isósceles de base BC, determine o valor de x. Vamos lembrar, o que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados iguais, ou também, por consequência, ele tem dois ângulos iguais, né? E o que ele está dizendo? Ó, a base é essa daqui, BC. O que ele quer que eu descubra? Qual é o valor de x? A primeira coisa, então, se o triângulo é isósceles, o que a gente vai observar? Que esses dois lados aqui, ó, que não são a base, eles têm o mesmo comprimento. Se isso acontece, então o que a gente tem? Que 2x menos 7 é igual a x mais 5. Aí é simplesmente resolver essa equação. Então, como que eu resolvo isso daqui? Ó? Eu vou pegar o x e vou passar para o primeiro lado da equação com sinal invertido. E a mesma coisa eu vou fazer com 7. Eu vou passar para o segundo lado da equação com sinal invertido. Então, eu vou ter o quê? 2x menos x igual a 5 mais 7. 2x menos x é igual ao quê? 1x. 5 mais 7 é 12. Então, a gente já descobriu que o valor de x é 12. Pronto, o exercício acabou. É só determinar o valor de x.
Mas se a gente quiser saber qual que é a medida de cada um dos lados, é só fazer o quê? É só pegar o valor de x que a gente encontrou e substituir aqui. Então, ó, a base vai medir quanto? 12 menos 4 é 8. E aqui, ó, 12 mais 5, 17, que vai ser a mesma medida do lado de cá. Não precisa nem fazer essa conta, mas ó, 12 vezes 2 vai dar 24, menos 7 dá 17. Então, a gente vai ter ó, que esses dois lados aqui eles têm medida igual a 17 e a nossa base tem medida 8. Um outro exercício. Vamos considerar agora esse triângulo aqui, que é equilátero. E eu quero saber quais são os valores de x e de y e qual é o perímetro desse triângulo. Vamos lembrar, se o triângulo é equilátero, o que isso significa? Que todos os lados têm o mesmo comprimento. Então, eu preciso determinar os valores aqui. Para achar o valor de x, então, o que eu vou fazer? Se todos os lados têm o mesmo comprimento, são iguais, é só eu fazer a mesma conta que eu fiz no exercício anterior. 2x mais 1 é igual a 3x menos 3. E aí eu vou encontrar o valor de x. Então, a gente tem aqui, ó, 3x menos 3 igual a 2x mais 1. A gente resolve do mesmo jeito. Vou pegar o 2x e passar para cá com o sinal invertido. E vou pegar o menos 3 e passar para o lado de lá com o sinal invertido também. Então, a gente vai ter 3x menos 2x é igual a 1 mais 3. Isso vai resultar em quê? X igual a 4. Então, a gente já descobriu qual é o valor de x. E qual vai ser o valor de y, então? Se o triângulo é equilátero, isso significa que os lados são iguais. Basta eu substituir o valor de x em qualquer uma dessas duas expressões aqui. E o resultado que eu encontrar, ele vai ser igual ao y, porque o triângulo é equilátero. Então, só substituindo aqui o x igual a 4 nessas expressões, ó, por exemplo, ó, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Se substituir aqui, 3 vezes 4, 12, menos 3, 9. Então, o y vai ser igual ao quê? Igual a 9, porque o triângulo é equilátero. Só isso. A outra pergunta que foi feita é: determine o perímetro do triângulo. Se cada lado tem medida 9, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, 9 mais 9 mais 9 é igual a 27. Então, um exercício simples, a gente entende aí como que resolve. Um outro exercício agora, mais elaborado um pouquinho, mas também é simples de resolver. Na figura a seguir, o que são as informações? O segmento AB é igual ao segmento BC, que é igual ao segmento CD. Vamos observar aqui, ó. AB, esse primeiro aqui na vertical, BC é essa base e CD é esse outro segmento na vertical. Está dizendo o quê? Que esses três segmentos eles têm o mesmo comprimento. Qual é a outra informação que foi dada? O ângulo ABC e o ângulo DCB, eles medem 90 graus. Onde é que estão esses ângulos? ABC, ó, ABC. São os ângulos da base aqui, ó. Eles têm uma medida igual a 90 graus. Tanto é que, ó, 30 mais 60, 90. Os dois lados aqui têm medida de 90 graus. A outra informação que foi dada é esse triângulo aqui do meio, BCE, é um triângulo equilátero. O que ele pediu para mostrar agora? Que esse triângulo azul aqui, AED, é um triângulo isósceles. Quando que um triângulo é isósceles? Quando ele tem dois lados iguais, ou eu consigo mostrar que ele tem dois ângulos iguais. Então, vamos observar o seguinte. Se a gente conseguir mostrar que esse segmento AE, ele tem o mesmo tamanho desse segmento ED, então eu mostrei o que eu quero, que é mostrar que esse triângulo é isósceles. Então, o que a gente vai observar primeiro? O triângulo é equilátero, né? E foi dito que esses três segmentos, AB, BC e CD, eles são iguais. Então, vamos observar o seguinte. Se o triângulo é equilátero, então os três lados são iguais. E a informação que foi dada é essa daqui, né? Que os três lados da base e das alturas aqui são iguais.
Como o triângulo é equilátero, o que a gente vai observar? Que esse lado AB ele vai ser igual, então, a esse lado BE. Por quê? Porque o BE ele é igual ao BC. O AB é igual ao BC. Então, se esse lado é igual a esse e esse triângulo é equilátero, então, de tabela, este lado BE aqui, ele tem que ser igual a esse lado AB. A mesma coisa eu vou observar do lado de cá, que esse lado EC tem o mesmo tamanho desse lado CD. Então, o que é outra coisa que a gente vai conseguir observar aqui? Se esse triângulo aqui, ó, ABE, tem esses dois lados aqui iguais, significa que esse triângulo é isósceles. A mesma coisa eu vou observar aqui, ó, ele tem esse lado e esse lado iguais. Então, o triângulo DEC, ele também é isósceles. Aí, agora, o que eu vou comparar? Veja que todos esses dois triângulos eles vão ter os mesmos comprimentos de lados aqui, né? Só que eu não posso ainda dizer que esse triângulo aqui, ABE, é igual a esse triângulo DEDCE. Por quê? Porque eu só tenho informação dos dois lados. O que é a outra informação que eu vou usar? A do ângulo aqui, ó. Então, veja bem, eu tenho dois lados iguais e esse ângulo aqui é 30 graus, aqui também é 30 graus. Então, o que a gente vai observar? Que, pelo critério lado, ângulo, lado, esses dois triângulos, eles são congruentes. Se eles são congruentes, eles têm todos os mesmos ângulos e os seus comprimentos dos lados são todos iguais, certo? Isso significa o quê? Que este lado ED e este lado AE, eles têm o mesmo comprimento. Como eles têm o mesmo comprimento, isso significa que esse triângulo azul, então, ele é isósceles. E aí a gente chega na demonstração do problema que foi dado. Um pouco mais elaborado, mas se for trabalhado parte a parte com calma, ele é fácil de resolução.